pessoal, eu sou a Lala e adivinha onde eu tô? Eu tô na Etna e hoje eu vim contar pra vocês como são as palavras para móveis em francês. Vamos lá? Pour commencer, para começar, lá nós temos um escalator, ou escalier roulant, que é a escada rolante. Et voilà, on va bien se promener et on va bien là ici un vase, ouais, des plantes, bon, comme en portugais, un très beau vase de plantes, um belo vase de plantas. Ici nous avons une fauteuil, fauteuil quer dizer poltrona em francês, e aqui no meio nós temos uma table basse, uma mesa baixa, que é essas mesinhas de centro. Lá nous avons un canapé, isso mesmo, escreve canapé, né? E, inclusive meu aluno Júnior me contou que canapé e canapé, na verdade é uma referência gastronômica ao fato de que o canapé é aquele suportezinho de pão, né? Canapé, em português. E em cima a gente vai colocando as comidas. Então é como se fosse o canapé do francês, que é um sofá, e em cima a gente vai colocando as almofadas, enfim. Inclusive a almofada em francês é coussin, coussin. Voilà, coussin, parece bastante com inglês, né? Vamos lá, pessoal, vamos continuar o nosso tour. Vamos lá. Aqui nós vamos ter une table. Table, bem parecido com o inglês, quer dizer mesa. Ici nous avons um banco, voilà. Et là nous avons des chaises. Chaise quer dizer cadeira em francês, ok? E quem estiver se perguntando, os utensílios de mesa são les plats, prato, e les verres. Verre quer dizer tanto vidro como copo em francês, ok? Ici nous avons notre vase. Aqui nós temos outro vase. Alors, on continue. Lá nous avons un lit. Vocês conhecem a palavra lit? Lit quer dizer cama, parece até bastante com leito. Lá nous avons un lit. Et ici, c'est drôle, isso é engraçado. Como chama em português? Travesseiro em português se chama oreiller em francês, como se fosse orelheiro, onde se coloca a orelha. E aqui, pessoal, nós temos uma station de travail, então estação de trabalho, voilà. Nous avons un miroir, um espelho. Salut, coucou! Nous avons une table en verre, a gente tem uma mesa de vidro. E mesa de trabalho a gente também pode chamar de bureau. Bureau serve tanto para escritório como escrivania. Aqui nós temos o que seria um modelo de um ordinateur. Como eu já contei para vocês, ordinateur significa computador. E por que, Lala? Bom, segundo um aluno meu, né, que fazia computação, a gente chama computador em português porque digamos, a utilidade máxima dele, né, era para fazer contas. E em francês, a utilidade mais comum era para ordenar informações. E se tornou ordinateur, ok? E assim, nós avons des livres, voilà, temos uns livros aqui, hipotéticos. E ali, nós vamos ter deux bahuts. Aqui nós vamos ter dois baús. Sim, é a mesma pronúncia do que em português. Vamos continuar o nosso tour. Pessoal, isso aqui eu achei lindo, essa estante, que em francês a gente chama de étagère. Étagère como se fossem os vários andares, né? Para quem sabe em francês, étage quer dizer andar, e a étagère são essas prateleiras, né? Enfim, a estante. E fazendo nossa finalização do tour, eu quero contar um pouquinho mais para vocês sobre as partes da construção. Então vamos lá. Aqui nós temos des fenêtres en verre, temos janelas de vidro. Aqui nós temos une porte, voilà. Porte parece bastante com português, né? Voilà la porte. E lá, juste au fond, lá no fundo, nós temos ascenseur. Ascenseur é elevadores. Vou indo lá para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, terminando o nosso tour. Nós temos ascenseur, que são os elevadores. Voilà, pessoal, espero que tenham gostado. O que mais gostariam de ver por aqui? Eu já trouxe... que lindo, ficou bem pertinho. Bom, eu já trouxe os nomes dos produtos no supermercado. Agora eu quis trazer para vocês também os móveis na loja de decoração. Onde mais vocês gostariam que eu fosse para explicar vocabulário? E me contem também, vocês gostam desses vídeos onde eu vou a algum lugar e vou explicando o nome, a origem do nome do que tá lá? Me contem aqui, eu vou ficar bem feliz de saber. Mandem um coraçãozinho se vocês gostaram desse vídeo. Des bisous, à la prochaine, beijos e até a próxima.